Provérbios 22. Seja bem-vindo à série de Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. Neste mês de agosto, nós estamos dirigidos pelo Espírito Santo para a gravação de provérbios com esse tema, Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. Por que esse tema, Provérbios a Gosto? Porque o livro de Provérbios traz alimento para a nossa alma e traz com fartura alimento disponível para nos servirmos, para termos uma boa vida nessa terra. E o livro de Provérbios revela qual é o gosto de Deus, o alimento que ele nos oferece. E o mês de agosto, muitos dizem que é o mês do desgosto, mas nós estamos dirigidos pelo Espírito Santo que nos deu esse título, revelando que na realidade depende de cada um. Pode ser o mês do desgosto, mas pode ser o mês de ter o bom gosto. Então Provérbios está aí a gosto, trazendo alimento espiritual para a minha vida, para a sua vida. Basta se servir, basta não ser preguiçoso, porque nós lemos em Provérbios que o preguiçoso, ele não colocará a mão no prato para levar a comida à sua boca. Então, é necessário ir até o livro de Provérbios e buscar esse alimento. Vamos ler aqui Provérbios 22. O mês de agosto tem 31 dias e Provérbios tem justamente 31 capítulos. Então, essa série de Provérbios a Agosto nos dá a oportunidade de alimentar a nossa alma com todo o livro de Provérbios, um capítulo de Provérbios por dia. Hoje é o dia 22 e Provérbios 22 nos ensina que, versículo 1, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então, entre você escolher ter uma boa reputação, ter um bom nome, e você ter muitas riquezas, é melhor você escolher ter um bom nome. Veja, ele fala isso, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então escolha ter uma boa reputação, ser honesto, justo, correto, reto, verdadeiro, puro, limpo de coração. Uma pessoa que respeita o próximo nos contratos. Isso vale mais do que você ser desonesto, mentiroso, enganador, trapaceiro, adúltero para conseguir a riqueza. A riqueza sem a honestidade, o respeito, a pureza, a verdade, não tem valor. Então, é mais digno de ser escolhido o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça, o que é graça? Alegria, felicidade, sentido na vida, ter uma boa família, onde existe harmonia, união, ter o relacionamento com Deus. A graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Não adianta você ter riqueza e ouro se você não tem saúde, se você se sente vazio. Muitas pessoas que estão com muito dinheiro estão vazias, tomando antidepressivos, usando drogas, bebendo em excesso, fumando em excesso com muita ansiedade. Então, do que adiantam as riquezas se não existe saúde, comunhão com Deus, harmonia na família, paz de espírito? O Provérbios 17, versículo 1 fala que
É melhor o bocado seco, onde há paz e tranquilidade, sossego, do que a casa onde existe o boi gordo e onde há muita contenda. Do que adianta a riqueza num lugar onde não existe entendimento, harmonia? Por isso o versículo 1 está nos dizendo: busque ter uma boa reputação, busque ter um bom nome, busque ter uma boa família, busque cuidar dos seus negócios com honestidade e com verdade, busque a sinceridade, a verdade, que as pessoas reconheçam em você uma pessoa honesta que realmente cumpre os contratos, e busque ter graça, alegria, harmonia, porque isso vale mais do que o dinheiro. Está dizendo que não lute tanto pelo dinheiro, não priorize o dinheiro a ponto de você passar por cima de todos para consegui-lo. Versículo 2: o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Então o versículo 2 ele é uma continuação do primeiro. Ele está dizendo: é mais digno você escolher o bom nome do que riquezas, e é mais digno você conseguir a graça do que a riqueza e o ouro. Porque afinal, versículo 2, o rico e o pobre se encontraram e Deus fez o rico e o pobre. Você que às vezes se sente desamparado por Deus porque está passando por um momento de escassez, você não pode pensar que Deus esqueceu você. A escassez ou a abundância é um estado. Estado é uma coisa que você passa provisoriamente. Você está nesse estado de escassez ou nesse estado de abundância. Mas quem está na abundância pode passar por um novo estado. Um estado em que perde aquilo que tinha e de repente passa alguma provação. Quem está em estado de escassez pode receber portas abertas e migrar para uma situação, para um estado de abundância. Deus ama todos, ricos e pobres, e é uma tolice alguém que está agora num estado de abundância desprezar o pobre, desprezar aquele que está em uma situação atual de dificuldade. Porque você não é melhor do que o outro só porque está num estado de abundância. Se você está no estado de abundância, é a bondade de Deus que permitiu que os seus esforços chegassem a esse estado. Nunca despreze uma outra pessoa em razão da quantidade da riqueza dela. O mundo faz isso, mas o versículo 2 está nos dizendo: se você acha que está superior a alguém porque você está observando as suas riquezas, lembre-se de que o Senhor fez o pobre e que amanhã você pode ser aquele que está passando pela situação de escassez. E mesmo assim, Deus nunca vai deixar de ser aquele que deu vida, aquele que dá vida a você. Nunca despreze alguém por causa dessa situação econômica, porque a pessoa pode estar hoje num estado de pobreza, de escassez. Mas isso não define a pessoa. Ela foi feita, ela foi criada por Deus, e desonrar o pobre é desonrar e desrespeitar a Deus. Versículo 3. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quem é o avisado? O que busca conhecimento, sabedoria, entendimento, inteligência, prudência, discernimento. Ele nota as coisas que estão ocorrendo à volta dele. Quando ele vê que vai passar pelo caminho daquela pessoa desonesta, ele já vê, o mal está ali. Eu vou me esconder, não vou conversar com aquela pessoa. O avisado, ele vê o mal, ele presta muita atenção enquanto dirige. Ele fala: essa pessoa está indo muito rápido, pode ter um acidente. Então ela já toma cautela antecipadamente. Ela já desvia daquele motorista que está indo muito rápido.
Agora, o simples, aquele que é inocente, não presta atenção, não busca se informar a respeito das situações, ele passa e sofre a pena. Nós estamos usando a cor laranja claro para todos os versículos que falam de sabedoria. Estamos usando marrom claro para os versículos que falam de pobreza e de riqueza. Aqui no versículo 4, nós deixamos em branco porque não encaixamos em nenhum outro assunto, porque o versículo 4 fala de humildade, mas nós poderíamos pintar o versículo 4 de laranja claro. Poderíamos, porque ele é um versículo que fala de um assunto de sabedoria, que é o galardão da humildade, ou seja, a recompensa da humildade, de ser humilde, e o temor do Senhor. O temor do Senhor significa o extremo respeito a Deus, são riquezas, honra e vida. A recompensa de quem é humilde e que coloca Deus em primeiro lugar é receber as riquezas, a honra e a vida. Então, se você quer ter as riquezas de uma forma que seja agradável, seja humilde e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E o temor do Senhor, em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que o versículo 4 poderia tranquilamente ser pintado de laranja claro, porque ele é um versículo que fala de sabedoria. Mas nós deixamos em branco porque na hora da leitura ele dá um destaque e podemos guardar. Quando nós estamos lendo e damos um destaque num texto, o nosso cérebro grava aquele texto que foi destacado. Então eu deixei aqui o versículo 4 em branco de propósito, para guardar no nosso coração a recompensa da humildade e o temor do Senhor, colocar Deus com respeito extremo em primeiro lugar na nossa vida, vai trazer as riquezas, a honra e a vida. Então vamos ser humildes e vamos temer ao Senhor. Vamos lembrar do versículo 2. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Vamos ter humildade quando estivermos na abundância e temor ao Senhor, respeito a Deus, dizendo é Deus que nos deu. E vamos ter humildade quando estivermos em situação de escassez, dizendo Deus permitiu esse momento, mas eu vou continuar honrando a Deus em primeiro lugar. Então ele vai mudar a situação e vai trazer um novo momento, um novo tempo na vida, trazendo as riquezas, a honra e a vida. Porque Deus ele permite esses momentos de oscilação para que nós venhamos afirmar cada vez mais a nossa fé nele, colocando-o em primeiro lugar na nossa vida. Versículo 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Agora, o que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Para longe de quem? Para longe do perverso. O versículo 5 nos traz essa sabedoria. O perverso faz coisas erradas, então no caminho dele, o que ele vai encontrar? Só vai encontrar dificuldades, espinhos e laços. Ele vai encontrar dificuldades e ciladas que ele mesmo vai cair por causa do seu mau procedimento. Agora, o que guarda a sua alma, o que cuida bem da sua vida, fica longe dele. Versículo 6. Estamos pintando de laranja escuro todos os versículos que falam sobre família. Então o versículo 6 está aqui em laranja escuro porque ele traz uma orientação para a família. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Pai, mãe, avô, avó, cuide dos seus filhos, dos seus netos, tio, tia, cuide dos seus sobrinhos, instrua o menino, instrua a criança
no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Versículo 7 fala sobre riqueza aqui e pobreza. Por isso que está em marrom claro aqui. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quando você toma dinheiro emprestado, você está como escravo daquele que empresta. Então, melhor do que ser escravo, ser aquele que precisa pedir emprestado, é ser aquele que tem a riqueza. Porque você tem o controle, o domínio da situação, você está em uma situação mais favorável. O versículo 7 fala que buscar a riqueza, trabalhar com dedicação, traz domínio. E que se você não se dedica tanto, não estuda tanto e aceita as situações da vida, se coloca como refém do governo, da economia, da política e fala: eu não sei o que fazer. Então você vai ficar no estado de pobreza e você vai ter que pedir emprestado e você vai ser escravo, porque você vai trabalhar para pagar os juros que são cobrados para o rico. O versículo 7 está dizendo: se você tem forças, se você pode, busque ter sabedoria, conhecimento, informação, busque usar o seu trabalho para investir em abrir empresas, dar empregos, ter condições e recursos em abundância para que você possa ajudar o pobre, para que você possa ser aquele que tem o controle da situação, ao invés de ser aquele que vive tomando emprestado, porque quem toma emprestado é servo daquele que empresta. Você vai trabalhar 2 vezes para pagar a sua casa. Vai trabalhar 3 vezes mais para comprar o seu veículo. Você vai pagar tudo com os juros. Versículo 8. O que semear a perversidade cegará. Cegar significa colher. O que semear a perversidade colherá males, e a vara da sua indignação falhará. Então, aquele que planta o mal vai colher o mal. Se você quer o bem, precisa plantar o bem. E a vara da sua indignação falhará. Significa ficar indignado, chateado, não vai adiantar nada. Versículo 9. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. O versículo 9 fala que o que tem bons olhos é aquele que tem bondade no coração. Então, aquele que tem bons olhos, ele olha para o pobre com misericórdia. Ele olha para o pobre não para dizer, aí um pobre para ficar me pedindo, mas ele tem bons olhos. Ele olha e ele fala, está precisando da minha ajuda, vou ajudar o próximo. O que é de bons olhos será abençoado, vai receber a bênção, vai receber a recompensa de Deus. Por quê? Porque ele deu do seu pão ao pobre, ele olha para o pobre com bons olhos. Ele abençoa o pobre e Deus o recompensa. Versículo 10. O 10, o 11 e o 12 estão em roxo, porque nós estamos usando o roxo para todos os versículos que falam sobre o que a nossa boca fala, sobre o que a nossa língua diz. Então o 10 diz assim: lança fora ao escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Quem é o escarnecedor? A pessoa que traz problemas para o relacionamento. Seja o relacionamento no trabalho, o colaborador, o patrão, às vezes, que é muito chato, que vive o tempo todo reclamando do serviço por melhor que você faz. Existe também aquele cliente que sempre reclama de tudo que compra. Existe o fornecedor também, que às vezes não é bom. Então, lança fora ao escarnecedor. Quem é o escarnecedor? Aquele que escarnece. Escarnecer é aquele que faz a carne ficar viva. Então,
aquela figura da pessoa, como se ela pegasse uma faca e cortasse a carne e deixasse a carne sangrando. É a pessoa que, quando usa a boca para falar, ela fala como se estivesse pegando uma faca e cortando os outros. Lança fora ao escarnecedor, lança fora a pessoa que age assim, e se irá a contenda, acaba a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O escarnecedor é aquele que, às vezes, ele gera vergonha no outro, fazendo piadinhas, aquelas piadinhas pesadas, aquelas piadinhas que são terríveis. Ele expõe as outras pessoas para serem humilhadas. E o versículo 10 está dizendo: fica longe do escarnecedor, fica longe da pessoa que usa a língua para gerar contenda, que usa a língua para ficar criando questão, criando problema, que usa a língua para fazer piada, para ridicularizar, humilhar, fazer os outros ficarem em vergonha. Lança fora essa pessoa, fica longe de gente assim. Versículo 11: o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Então, aquele que limpa o coração, deixa o coração com honestidade, com verdade, com sinceridade, com amor, com paciência, com amizade, com misericórdia, com compaixão, com bondade. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, o que é ter graça nos lábios? Fala trazendo alegria, respeito, honra, consideração, tem graça em como fala. Terá por seu amigo o rei. Então, você quer ser amigo das pessoas importantes, das pessoas que reinam, que governam, quer chegar a ser uma liderança, você precisa limpar o coração, ter disposição de ajudar as pessoas, de ter misericórdia das pessoas, de querer ensinar as pessoas, de gostar disso, de realmente ter um interesse puro e verdadeiro e falar de uma forma que as pessoas entendam e melhorem. Então, as pessoas que vão querer ser seu amigo. Versículo 12. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Então Deus está vendo tudo. Aqueles que têm conhecimento, Deus cuida para que eles não caiam, porque Deus sabe. Quem tem conhecimento é porque se dedica, é porque estuda a palavra, é porque busca conhecer a Deus. Então Deus ele honra aqueles que buscam o conhecimento dele. Ele vai conservar quem tem o conhecimento para não tropeçar. Agora, as palavras do iníquo, o iníquo é o que faz coisas erradas. O iníquo fala: vamos dar um golpe, vamos enganar, vamos trapacear. As palavras do iníquo, Deus, ele transtornará. Deus vai cuidar e vai fazer o iníquo receber o castigo por aquilo que ele fala e por aquilo que ele faz na sua vida. Agora vem o versículo 13, que está em azul claro, porque nós estamos usando o azul claro para preguiça e diligência. O versículo 13 fala: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso sempre dá desculpas. Ele sempre tem uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. O preguiçoso muitas vezes age com medo fictício. Ele inventa a situação para não fazer o que tem que fazer. Versículo 14. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Quem são as mulheres estranhas? A mulher que aparece de repente no seu caminho e chama a sua atenção. Pode ser também o homem estranho. É o homem que aparece no seu caminho, que você não conhecia e de repente chama a sua atenção. O versículo 14 fala que essa pessoa que é estranha, que você nunca viu e que de repente chama a sua atenção e que convida você para trair o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa,
ou para a fornicação, ou para um envolvimento, ele traz uma cova profunda. Quantas pessoas se envolveram com um homem, com uma mulher, e depois se decepcionaram, descobriram que aquela pessoa parecia o príncipe, parecia a princesa, e de repente ficaram presas sentimentalmente com a pessoa, com dificuldade de esquecer a pessoa e depois destruídas em cacos, porque entraram nessa de se envolver com a pessoa estranha. Então o versículo 14 está dizendo: cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Essas pessoas que são atraentes, elas usam a boca para elogiar você. Você é tão bonita, você é tão isso. Será que o seu marido não nota? Ou é o homem que vai até você, que é mulher, e fica ali lançando elogios, querendo ocupar o espaço, querendo convidar para uma armadilha. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Por que que o texto fala aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela? Porque a ira de Deus, as pessoas pensam que a ira de Deus é Deus ficar bravo, é Deus ficar nervoso, é Deus ficar raivoso. Deus, ele não fica raivoso. Quando nós não queremos seguir a Ele, Ele manifesta a ira dele. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo explica o que é a ira de Deus. A ira de Deus é: Ele deixa você fazer o que você quiser. Já que você não aceita Deus, então Deus fala: fique à vontade, faça tudo o que você quiser. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Quando a pessoa não quer buscar a Deus, Deus fala: então tá, faça tudo o que você quiser. A pessoa sem o Espírito Santo, ela vai na cova profunda. Ela cai no laço do adultério. Ela cai na fornicação porque ela não quer saber a respeito de Deus. Então Deus fala: tudo bem, faz o que você quiser. Essa é a ira de Deus. Então o versículo 14 fala: cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor ficar irado, contra quem o Senhor se irar, aquele que nunca quer ouvir a Deus, vai cair nela. Versículo 15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Eu coloquei em rosa, claro, mas na verdade isso aqui é laranja escuro, porque o versículo 15, ele fala da família, né? A estultícia é uma palavra que significa tolice. A tolice está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Então, o versículo 15, ele reforça o versículo 6, que fala: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22 fala duas vezes a respeito da importância de educar os filhos. E no 6, ele reforça que isso é um dever dos pais, dos avós, dos tios, de cuidar da criança para que ela siga no caminho de Deus. E no versículo 15, ele explica o porquê. Porque a estultícia, que é a tolice, ela está ligada ao coração do menino. O menino, a criança, ainda está em um processo de formação. Ela é tolice, ela tem tolices. Ela vai querer colocar o dedo na tomada, ela vai querer perguntar: por que não pode? Por que não pode? Ela não entende as coisas, então a vara da correção a afugentará, fará a tolice fugir da criança. Por isso é importante a correção. Aqui está falando a vara da correção no sentido de que a vara, ela é uma ferramenta que um pastor usa para guiar as ovelhas. Não está aqui no sentido de a vara da correção, de você pegar uma vara e bater no corpo físico da criança, mas dar a direção, a vara da correção, a direção pela correção, dizendo: filho, você não pode fazer isso. A afugentará dele. E quando você está educando uma criança, você tem que falar várias vezes a mesma coisa até
a criança gravar aquele conhecimento. Ela não vai gravar na primeira vez. Assim como para andar a criança leva mais ou menos 1 ano, algumas andam mais cedo, 8 meses, 9 meses, mas a criança passa por um processo de várias quedas até se firmar. Assim também, e os pais nunca reclamam. Eles dizem, eles levantam o filho, levantam a filha e falam: vai lá de volta, vai lá de volta. A vara da correção é isso. Não, não, filho, o caminho é esse aqui. Eu já falei, o caminho é esse aqui. Tem que ter paciência, sempre dirigindo, usando a vara, ou seja, dando a direção. Vara é direção, a direção da correção. Vai fazer a tolice fugir do filho. 16. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Esse versículo 16 tinha que estar em marrom claro, porque nós estamos usando o marrom claro para falar de todos os versículos que falam de riqueza e de pobreza. Então aqui nós temos o versículo 2, que fala que o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Nunca despreze o pobre quando você está numa condição mais favorável, porque ele também foi criado por Deus. Aí nós lemos o versículo 7, que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. É melhor você buscar informação, conhecimento, abrir o seu negócio e ser o rico, porque você pode ter mais controle da sua vida. Aí nós lemos o versículo 9. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Ou seja, se você está numa condição de riqueza, tenha bons olhos para ser abençoado. Ao invés de você ser aquele que passa por cima do pobre, como diz o versículo 2, mas você respeita que ele também foi feito pelo Senhor, e você empresta e até ajuda o pobre e até dá alguma coisa para o pobre buscando ajudá-lo, então, versículo 9, você será abençoado. Aí vem esse versículo 16. Agora, o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Então, tem aquela pessoa que é pobre e ela humilha uma outra pessoa que tem menos que ela para ela se engrandecer. Então ela fala assim: ah, você tem, né? A pessoa é pobre, mas ela fala: mas você não tem isso que eu tenho. Esse tênis, esse sapato, ou aquela roupa, ou não sei, ou alguma coisa assim. Ou o meu carro é melhor que o seu. Então a pessoa tem um carro que é velho, mas ela procura uma outra pessoa que não tem carro para dizer: mas eu tenho carro e você não tem. Então oprime alguém que tem menos para se engrandecer. Quem faz isso vai ficar pobre. Por quê? Porque essa atitude é uma atitude de pessoas que são pobres de espírito. O que uma pessoa ganha humilhando a outra? O versículo 2 fala sobre isso, ó. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Quando eu quero me engrandecer às custas do outro, eu estou indo contra Deus, eu estou desonrando outra pessoa. Então, o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Tem uma segunda situação. O primeiro é o que oprime o pobre para se engrandecer a si mesmo, e o segundo é o que vai na loja e compra algo caro que não tem condição de pagar para agradar o rico. O que dá ao rico, ele não tem para ele, mas ele quer comprar para tentar agradar o rico. Vai ficar pobre, certamente empobrecerá. Não faça isso de querer agradar o rico. Tem pessoas que fazem isso. Você vai empobrecer. Seja você mesmo, seja autêntico. Se a pessoa é mais rica, é rica, e ela despreza você, não corra atrás dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que pode ser rica de dinheiro, mas ela é pobre espiritualmente. Ela é pobre. Ela só tem dinheiro, ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. Não queira agradar uma pessoa por causa da riqueza dela. Ou ela aceita ser seu amigo, sua amiga,
porque ela é uma pessoa, aqui do versículo 9, que tem bons olhos e dá do pão ao pobre, ajuda você, ou então você nem ande com ela, porque você vai tentar agradar ela comprando presentes e é você que vai empobrecer, como diz o versículo 16. Versículo 17: Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. 18: Porque é coisa suave, se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. 19: Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Versículo 20: Porventura eu não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? 21: Para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Esse texto aqui do versículo 17 até o versículo 21, ele é uma sequência. Salomão que escreveu esse texto, ele está fazendo um discurso aqui. Está dizendo assim, ó: incline o seu ouvido, ouve as palavras dos sábios, preste atenção nas palavras de quem tem sabedoria, aplique o teu coração à minha ciência, ou seja, pega o teu coração e escuta tudo que eu estou te falando. Versículo 18, por quê? Porque isso é uma coisa suave, é uma coisa boa, se você guardar no teu coração, se você as aplicar todas aos teus lábios, se você falar a respeito de sabedoria, de conhecimento, se você guardar essas palavras e respeitar elas, você vai viver uma vida tranquila, você vai ter uma vida suave. Versículo 19: Para que fazer tudo isso? Inclinar os ouvidos à sabedoria e aplicar o coração e aplicar isso na boca. Ele fala, veja, o 17 ele fala: escute coisas sábias, né, as palavras dos sábios. 2. Aplique o coração para isso, ou seja, dedique o teu coração a guardar isso. 3. No versículo 18, fala assim: se você guardar no coração, para aplicar aos teus lábios, ou seja, para você falar a respeito disso. Quando ele fala no 18 para você falar disso, ele está dizendo: você vai guardar tanto no coração que você vai saber, de cor, falar a respeito do que é sábio. De tanto que você se aplicou a buscar a sabedoria. Você vai falar sobre isso. Vai ser algo fácil para você. Versículo 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor. Então, quando você aplicar o conhecimento aos sábios, quando você aplicar o coração para aprender o que os sábios ensinam, quando você souber falar disso, você vai aprender em essência uma coisa só: que Deus, ele é o que tem o conhecimento pleno e que, se você seguir os caminhos retos dele, você nunca vai tropeçar. A tua confiança, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Ele está dizendo: tudo que eu escrevi aqui em Provérbios, eu estou passando para você. Para você mesmo saber. Hoje mesmo eu estou passando. Por isso que ele escreveu Provérbios. Se você abrir Provérbios 1, do versículo 2 ao 6, Salomão fala: Provérbios de Salomão, para trazer a instrução aos simples. Ele fala isso. Aí o versículo 20 ele fala assim: por acaso, porventura, eu não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? Ele está fazendo uma pergunta: eu não escrevi coisas boas para você? Para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, ou seja, para fazer você realmente saber a verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Ele está perguntando: por acaso eu não escrevi coisas boas? Eu não escrevi sobre o conhecimento, sobre o conselho, sobre a verdade, para você ter certeza do que você tem que responder quando mandarem você para seguir a sua vida. Ele está dizendo aqui, portanto: eu te dei a instrução, então me escute. E você vai entender e vai ter a confiança em Deus, e você vai saber o que é conselho, o que é conhecimento e o que é verdade para você responder nas situações da sua vida. Agora o versículo 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. 23. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo
e aos que os roubam lhes tirará a vida. Então, o 22 e o 23, uma recomendação. Não passe por cima do pobre. Deus vê e luta por eles. Assim como o versículo 9 fala que o que é de bons olhos será abençoado porque deu do seu pão ao pobre, aquele rico que tem bons olhos, olhos de misericórdia, de compaixão, de bondade para ajudar o pobre, ele será abençoado. Da mesma forma, o versículo 22 fala: o que rouba o pobre, porque é pobre, ele vai receber o castigo. Deus lhe tirará a vida. Tirar a vida significa que Deus pode deixar essa pessoa vivendo longe dele. Deus não Deus vai deixar essa pessoa que siga o caminho dela, vai manifestar a ira dele. Nós já explicamos ali a ira de Deus, né? Que Deus ele vira o rosto e fala: "Faz o que você quiser". E a pessoa, para que a pessoa tropece, para que a pessoa caia na sua própria cilada. 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. 25. Para que não aprendas as suas veredas, vereda significa caminhos, e tomes um laço para a tua alma. Então, 24 e 25 fala: não anda com a pessoa raivosa, a pessoa que xinga todo mundo, a pessoa que fica com raiva muito fácil, a pessoa que tem pavio curto. Esse é o iracundo, é o que vive irado. E não ande com o homem colérico. O homem colérico é aquele que cria tempestade no copo d'água. Tudo é um problema para ele. Vive reclamando da vida. Quando está dirigindo é xingamento, irritação, buzinaço. Então, não acompanhes o iracundo e não andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, para não aprender a ser igual a ele. E tome um laço para a tua alma. Acaba sendo uma armadilha para você. E esse versículo 24 e 25 fala também para nós escolhermos os nossos amigos. Ele está falando do homem irado e do colérico, mas não ande com aquele que vive na pornografia, aquele que vive na jogatina, aquele que vive no vício do álcool, aquele que vive no vício das drogas, aquele que vive falando mal dos outros, aquele que é avarento, que ama mais o dinheiro do que as pessoas, aquele que vive reclamando, aquele que não honra os pais. Não ande com nenhuma dessas pessoas para que você não aprenda o caminho dessas pessoas e tome um laço, uma armadilha para a sua alma. O laço é andar tanto com a pessoa a ponto de ficar igual a ela. 26. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. 27. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Eu coloquei em verde claro porque o verde claro é a cor que nós estamos usando para falar dos temas de justiça. E a ideia aqui de pintar em verde é: não é justo com você mesmo, não é justo com você mesma você assumir a fiança de alguém. Você emprestar o seu dinheiro. Falando a respeito de fiança, vamos falar também de empréstimo de dinheiro. Não é justo você trabalhar tanto, guardar o seu dinheiro para fazer o seu projeto e de repente vir um irmão, uma irmã, ou um parente de longe falar: ah, você tem aquele dinheiro guardado, então me dá aqui, me empresta que depois eu te pago. E depois a pessoa não te paga. Então, não fique entre o que assume fiança dos outros, não fique entre o que empresta dinheiro para os outros, diga não. Quando você fala não para a pessoa, você está dizendo sim para o seu projeto. Foi você que se esforçou e guardou o seu dinheiro. A Bíblia fala: não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Não estejas entre os que dão as mãos. O que é dar as mãos? Não fique entre aqueles que pegam o que tem e dá para o outro sem que o outro tenha feito um esforço. Uma coisa é você dar porque o outro é pobre, está em escassez. Você está sendo generoso. Você está dando para ajudar aquela pessoa de coração. Você não vai nunca pedir aquilo de volta. Isso Deus honra. Em Provérbios 11, 25 está escrito que a alma generosa prosperará e o que atende também será atendido. Então, aquele que ajuda o próximo também vai ser ajudado. Então, mas agora, ser aquele que dá as mãos é aquele que empresta. E empresta e fala: ah, tá tudo bem, depois você me paga. As pessoas não pagam depois.
Então não fiquem entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. 27. Se você não tem com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Às vezes a pessoa assume a dívida, está com o nome limpo, e aí chega o parente e fala: você está com o nome limpo, né? Então tira um cartão para mim. Veja o que diz o versículo 1 de Provérbios 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Cuide da sua reputação, cuide do seu nome, cuide do seu score. Quando você vai tirar ali um crédito, alguma coisa, cuide do seu nome. Agora o 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Se você tem uma propriedade, não remova os limites antigos para tomar uma parte do vizinho. Isso é uma coisa ruim. Conheci um homem que construiu um muro 3 centímetros para dentro do vizinho, para dentro do terreno do vizinho. Depois que ele já tinha construído o muro, ele quis abrir ele precisava abrir um buraco na terra para poder passar um tubo. E quando ele precisou falar com o vizinho falou para ele: você construiu esse muro 3 centímetros para dentro do meu terreno. Você tem que tirar esse muro aqui. E começou um impasse ali. Ele falou: mas são só 3 centímetros. Foi um erro do pedreiro. Foi só 3 centímetros. Ele falou: mas está dentro do meu terreno. Então o 28 é: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Respeite os limites das propriedades. Você vai arrumar um problema muito sério para você se você não respeita os limites das propriedades. 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Esse versículo 29, na verdade, fala de diligência, né? Então ele é azul claro. Nós estamos usando azul claro para todos os versículos que falam de preguiça e de diligência, porque a preguiça tem uma relação com a diligência. O preguiçoso é o que não faz o que tem que ser feito. O diligente é aquele que é cuidadoso, é aquele que realiza o trabalho, aquele que faz o que tem que ser feito. Então nós estamos colocando preguiça e diligência na cor azul claro. Então aqui nós temos um versículo que fala de preguiça, que é o versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso ele sempre inventa uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Ele dá um jeito de procrastinar. Tem que fazer agora. Ele fala: agora eu não estou muito bem. E não faz. Daqui a pouco eu faço. Deixa tudo para a última hora. Deixa tudo para a última hora e faz com pressa. E aí quando faz com pressa, faz errado. E aí acaba sendo prejudicado. Agora o versículo 29 fala: você viu um homem que é diligente, que é trabalhador, que faz as coisas no tempo certo, que fica o tempo todo querendo ser cada vez melhor no que está fazendo? Você viu um homem diligente na sua obra? Ele vai ser colocado perante reis. Perante reis ele será posto. Ele não será posto perante os de baixa sorte. Então o versículo 13 está falando: o preguiçoso sempre dá desculpa. Está dizendo: pare de dar desculpa, não seja preguiçoso, porque se você for diligente, for trabalhador, aquele que realiza as tarefas no tempo certo, você será colocado perante os melhores clientes, aqueles que têm mais condições de comprar o seu produto, de comprar o seu serviço. Você será colocado perante os reis, perante as pessoas de mais reconhecimento. Você será bem-sucedido. Essa é a meditação de Provérbios 22. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Vamos orar. Honramos ao Senhor e te agradecemos, porque o Senhor derramou nesse mês de agosto esses ensinamentos. Queremos pedir que o Senhor derrame cada vez mais sabedoria, inteligência, conhecimento para herdar o teu reino, hoje até a eternidade. Amém. E se você ainda não aceitou a Jesus, fica aqui um convite. Eu começo agora a te convidar a receber Jesus. Quando você recebe Jesus,
você recebe o perdão dos seus pecados. Quando você recebe o perdão dos seus pecados, você se torna filho de Deus, porque aquele que recebeu o perdão dos pecados, ele está limpo e pode ser filho de Deus. Depois que você é filho de Deus, você recebe o Espírito Santo. Jesus disse: aqueles que são filhos de Deus vão receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus morando em nós. E quando você recebe o Espírito Santo, você tem força para ler a palavra e colocar em prática, porque o Espírito Santo convence o ser humano dos seus erros. O Espírito Santo ensina cada um de nós o que está certo e o que está errado. Então, se você aceita, recebe Jesus, você recebe essas bênçãos. Número 1, recebe o perdão dos pecados. Número 2, transforma-se em filho de Deus, porque está limpo dos pecados. Número 3, recebe o Espírito Santo para seguir no caminho certo. E número 4, quando você morrer, você vai para a eternidade no céu, porque o seu nome vai estar escrito no livro da vida, que é um livro lá no céu, onde estão os registros dos que aceitaram Jesus. Você quer aceitar a Jesus? Então faça essa oração comigo. Você quer receber essas bênçãos? Então faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até chegar no céu. Amém. Com essa oração você recebeu Jesus como teu Senhor. Então agora, quem tem Jesus como Senhor sempre medita na palavra e pratica a palavra. Então leia a palavra e pratique, ore todos os dias agradecendo por tudo que tem recebido e entre em uma comunidade de fé ou em uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas a Ele. Você não precisa adorar nenhuma imagem de escultura. Inclusive, adorar imagem é pecado. O Salmo 115, você pode ler depois, fala isso, que as imagens elas têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que nada fazem e pés que não andam. Mas o Senhor Jesus está vivo, Ele morreu por mim e por você, e Ele está ressuscitado lá no céu, do lado de Deus, ouvindo as nossas orações e falando com o Pai, para que nós venhamos a receber as bênçãos que pedimos a Ele. Então, entre em uma igreja que prega que Jesus está vivo. Batize-se nas águas. O batismo nas águas representa que você está deixando os pecados lá nas águas e você está sendo sepultado. Quando você sai das águas, você se levanta como alguém novo, que ressurgiu, que ressuscitou, lavado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para seguir a Ele. Depois que você está batizado, você pode participar da ceia. A ceia é uma reunião, uma comunhão entre os irmãos, onde um pão é partido e um cálice de uva com suco de uva é servido. O pão representa o corpo de Cristo. Quando você come, você está dizendo: estou recebendo força espiritual para seguir a Ele. E o cálice com suco de uva representa o sangue de Jesus que purifica do pecado. Quando você bebe, você está dizendo: eu estou ficando limpo dos meus pecados. Quanto mais você participa da ceia, mais forte você fica e mais puro você fica. Você fica mais forte pelo corpo de Cristo, que é o pão, e mais puro pelo sangue de Cristo, que vai limpando os pecados. Que você seja abençoado seguindo a Ele hoje e sempre, até a eternidade. Amém.